bem-vindos ao curso Ciência e Covid-19, a importância de análise crítica de evidências durante uma epidemia. Meta-análise e avaliação da certeza da evidência em síntese rápida será apresentado pela minha colega Ana Luísa Cabreira Martim Bianco, professora de Medicina Baseada em Evidências do Centro Universitário São Camilo e Universidade Metropolitana de Santos. E também a Ana é pesquisadora voluntária da Cochrane e membro do Oxford Brasil Alliance. Então é um prazer ter a tua presença nesse curso e muito obrigado, Ana, por aceitar ter essa disponibilidade para apresentar essa aula. Muito obrigada, Ayrton. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar um pouquinho com vocês sobre os conceitos, né, que nós temos de sínteses rápidas, principalmente quando se trata do uso de meta-análise e avaliação da certeza da evidência nessas revisões rápidas. São etapas de revisões sistemáticas e nós sempre que possível tentamos introduzi-las nas sínteses rápidas da evidência. Então, nessa aula, nós vamos abordar esse assunto e também um resumo rápido de como elaborar uma tabela de resumo dos achados, a Soft Table, utilizando o sistema GradePro GDT. Bom, então, a síntese de evidências, ou a revisão rápida, ela é uma síntese do conhecimento na qual os componentes do processo de uma revisão sistemática, eles são simplificados, ou então, muitas vezes, até omitidos, para produzir uma informação de confiança em tempo hábil. Né? Então, esse conceito, ele se encaixa muito bem para esse momento que nós estamos vivendo, nesse cenário de pandemia do Covid-19, onde muita informação tem sido gerada a todo momento, principalmente disseminada pelas redes sociais e outros meios, e muitas vezes são informações que não têm uma confiabilidade, né? Então, as sínteses de evidências, elas vêm para trazer uma informação mais confiável, baseada em evidências científicas, nesse momento onde todos estão muito carentes por informações. Então, quando nós pensamos em uma revisão sistemática ou uma síntese das evidências, a gente precisa pensar, primeiro, quais fatores devem ser considerados para que se possa interpretar de uma forma adequada os resultados, né, desses trabalhos. Então, primeira coisa são os dados qualitativos e quantitativos. Eles têm que ser analisados e interpretados em conjunto para que se possa chegar a uma conclusão, né, sobre aquele assunto, aquela pergunta clínica que está sendo investigada naquele momento, e para que posteriormente se possa recomendar ou não aquela intervenção ou a medida preventiva, qualquer que seja a questão, baseada numa evidência com um grau de confiança, um grau de certeza adequado. Então, no primeiro momento, nós precisamos entender que a revisão sistemática, ela tem algumas etapas que precisam ser cumpridas numa revisão rápida, que são as etapas que estão em branco, então a definição da pergunta clínica, a busca abrangente na literatura, a seleção e extração dos dados, né, dos estudos incluídos, e aí a avaliação do risco de viés dos estudos incluídos, a análise dos dados de forma quantitativa, ou seja, quando existe a possibilidade de se fazer a meta-análise, e a avaliação da certeza da evidência utilizando o sistema GRADE, elas são etapas muito importantes e que precisam ser levadas em consideração numa síntese rápida, quando é possível, quando os estudos fornecem informação adequada para essa avaliação. E só então os resultados vão ser interpretados de uma forma mais adequada e mais confiável. Muito bem, então, começando aqui pela avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos, essa avaliação, ela mensura o risco de viés que esses estudos possam apresentar nas suas etapas, nas etapas de condução do estudo. Então, uma das ferramentas utilizadas para essa avaliação, talvez a mais utilizada nas revisões sistemáticas atualmente, é a ferramenta da Cochrane, que é a ferramenta de risco de viés, ou Risk of Bias Table. Ela inclui 7 domínios, que são esses domínios que estão aqui,
Então, a geração da sequência da randomização e o sigilo da alocação dos pacientes dentro de um ensaio clínico, se houve ou não o mascaramento dos participantes e dos avaliadores dos desfechos, se há dados ausentes, dados faltantes, se esse estudo teve relatos de perdas, né, durante o segmento, o relato seletivo e outras fontes de viés. Então, uma vez que essa ferramenta é utilizada para avaliar o risco de viés dos estudos incluídos, é possível gerar essa tabela, principalmente quando nós conseguimos utilizar o software Havman 5.3, ele consegue gerar essa tabela. Ou ela pode ser feita manualmente, não há problema, uma vez que esses 3 critérios sejam considerados. Então, quando eu tenho uma tendência ao risco de viés para algum desses domínios, quando algum deles foi relatado de forma inadequada, os pesquisadores precisam julgar, então, para aquele domínio que aquele estudo encontra-se em alto risco de viés, o que é representado por esse círculo vermelho. Quando o estudo apresenta as informações adequadas para esses domínios, ele é representado pelo círculo verde, e quando não há informação suficiente para julgar se foi feito de forma adequada ou não, nós avaliamos como risco incerto de viés, representado por esse círculo amarelo. Então, essas são as considerações para avaliação da qualidade metodológica dos estudos. Quando nós pensamos na avaliação dos dados quantitativos, a análise quantitativa dos resultados desses estudos, muitas vezes as revisões rápidas, elas apresentam uma análise descritiva dos resultados. Porém, a análise descritiva, ela sempre tem que ser considerada com uma certa cautela, porque muitas vezes pode trazer dados que não são tão confiáveis, ou dados até muitas vezes errôneos. Então, sempre que possível, ou seja, quando esses estudos apresentam dados suficientes para que se possa realizar a meta-análise, sempre que possível, é interessante que ela seja feita. Então, aqui nós temos um exemplo de uma meta-análise, tá, onde eu tenho um grupo intervenção e um grupo controle, e cada meta-análise, para a gente poder relembrar esse conceito, cada meta-análise em uma revisão sistemática é realizada por desfecho. Então, eu considero quais são os desfechos clinicamente relevantes e aqueles que, dentro de uma comparação, então, a intervenção comparada ao controle, por exemplo, nas revisões que estão sendo realizadas agora, ou nos ensaios clínicos realizados agora sobre o uso da cloroquina comparada ao tratamento usual ou a outra intervenção, nós teríamos nesse exemplo, então, neste grupo, os dados que os ensaios clínicos nos trazem sobre o grupo intervenção e os dados que os ensaios clínicos nos trazem sobre o grupo controle. Tá? Então, nessa parte da esquerda de uma revisão sistemática, nós temos os estudos incluídos. Aqui, como eu disse, os dados dos desfechos, então, como o número dos participantes e a diferença de média, dependendo do desfecho avaliado, ou o risco relativo, né, dependendo do desfecho avaliado. No caso dos desfechos dicotômicos, por exemplo, a mortalidade seria avaliada por risco relativo. Né, e desfechos contínuos, nós temos, então, o uso da diferença de média e desvio padrão. Ao lado, nós temos, então, o tamanho e a precisão do efeito, a magnitude do efeito que essa meta-análise vai gerar, né, somando todos os estudos incluídos. E aí, ao lado, nós temos também a possibilidade de analisar a heterogeneidade dessa meta-análise em relação às diferenças que esses estudos clínicos podem apresentar sobre a população, sobre a intervenção, e é possível, então, discutir e interpretar esses resultados considerando também a heterogeneidade dos estudos. Então, quando eu tenho uma meta-análise que me dá uma robustez, uma maior robustez estatística, né, por somar, por agrupar todos os estudos em um único dado, e não apenas avaliá-los de forma individual e descritiva. Quando é possível fazer essa análise dentro de uma síntese rápida, nós temos, então, um resultado muito mais confiável e muito mais robusto estatisticamente. Seguindo, então, na outra avaliação que poderia e deveria ser realizada numa síntese rápida de evidências, nós falamos, então, da avaliação da certeza da evidência, que é realizada pelo sistema GRADE.
O sistema GRADE foi criado nos anos 2000 pelo GRADE Working Group. Eu deixei aqui o link para quem tiver interesse em acessar a página, né, do grupo de estudos do GRADE. E é uma ferramenta que ela vai utilizar dos dados qualitativos e dos dados quantitativos para graduar a certeza do conjunto dessas evidências que foram mapeadas em uma síntese rápida das evidências de uma determinada questão clínica. Quando a gente fala em certeza da evidência, até muito pouco tempo atrás era utilizado o termo qualidade, né? Isso foi modificado para certeza da evidência, mas nós podemos entender que de uma mesma forma, nós estamos falando da qualidade, da certeza que nós temos nessa evidência, o quão confiáveis essas evidências são sobre o efeito que foi estimado, né? O quanto esse efeito é adequado para apoiar ou não apoiar uma recomendação clínica. Nem sempre é possível realizar essa análise, como eu disse anteriormente, em uma síntese rápida, porque muitas vezes nos faltam dados, ou muitas vezes os estudos ainda não têm substância capaz de nos permitir fazer esse tipo de avaliação. Mas sempre que possível, que os estudos incluídos permitirem, é adequado e pertinente que se faça. Então, o GRADE, o sistema GRADE, ele classifica as evidências em 4 níveis. O primeiro deles é a alta certeza da evidência, que significa que há uma confiança de que o efeito estimado esteja muito próximo ao efeito verdadeiro daquela intervenção. Então, quando uma evidência é classificada como alta, é improvável que estudos futuros possam alterar, possam modificar esse resultado. A evidência de certeza moderada é quando há confiança moderada no efeito estimado. Então, é provável que novos estudos possam impactar de alguma forma a confiança na estimativa do efeito e talvez até modificá-la. Quando eu tenho uma evidência de baixa certeza, significa que a confiança no efeito estimado ela é limitada. E é provável que estudos futuros tenham sim um impacto importante na estimativa do efeito e que provavelmente possam modificá-lo. E por fim, quando eu tenho uma evidência classificada como muito baixa certeza, há um grau importante de incerteza na estimativa do efeito. Então, não é possível afirmar e nem refutar nenhuma recomendação quando nós temos esse nível de certeza da evidência. Bom, então, considerando a avaliação da certeza da evidência utilizando o GRADE, antes de mais nada, nós dependemos do delineamento dos estudos primários que foram incluídos nessa síntese de evidências. Então, qual é a minha pergunta clínica da minha síntese para que eu possa saber quais estudos serão incluídos? Então, quando nós temos uma síntese de evidências com perguntas sobre intervenção e tratamento, os estudos primários incluídos são os ensaios clínicos randomizados. Quando nós temos perguntas sobre fatores de risco, incidência, prevalência, fatores prognósticos, nós vamos ter a inclusão de estudos observacionais. Tá? Então, quando nós incluímos ensaios clínicos randomizados nessa revisão rápida, os ensaios clínicos randomizados por si só e pelo delineamento do estudo, eles já partem na avaliação como alta certeza. Tá? E a partir daí, é possível que os pesquisadores, de acordo com os critérios que eu vou mostrar adiante, é possível que os pesquisadores reduzam essa evidência, o que é chamado de downgrade, é a redução da evidência de acordo com os critérios, tá, que o GRADE recomenda. Quando eu tenho estudos observacionais incluídos nessa síntese, pode ser estudos corte, caso controle, análise de séries temporais, estudos antes e depois, qualquer tipo de estudo observacional, a evidência já se inicia como baixa certeza, e aí, baseado também nos critérios recomendados pelo GRADE, ela pode ser aumentada pelos pesquisadores no momento da avaliação. Tá? Então, eu chamo a atenção aqui para uma observação. Quando nós incluímos ensaios clínicos não randomizados, isso pode acontecer especialmente em situações como as que estamos vivendo agora, onde não há evidências de alto nível disponíveis como ensaios clínicos randomizados. Ainda não há, ainda está sendo realizada muita coisa. Então, muitas vezes é preciso incluir estudos que tenham um nível de evidência um pouco mais baixo, como os ensaios clínicos não randomizados.
Quando isso acontece, o grade, a avaliação vai partir de baixa certeza e pode ser aumentada. Então, esses estudos clínicos não randomizados são considerados da mesma forma que os estudos observacionais no início da avaliação. Existe uma exceção, que é quando esses estudos não randomizados foram avaliados pela escala, pela ferramenta Robbins-E, que é uma ferramenta de avaliação de risco de viés feita exclusivamente para estudos não randomizados. Então, quando os autores daqueles estudos, quando os autores da revisão sistemática ou da revisão rápida conseguem avaliar o risco de viés desses estudos utilizando essa ferramenta, eles vão ser considerados como os ensaios clínicos randomizados e vão partir de alta evidência. Nesse caso, os estudos podem ser rebaixados em até 3 níveis, e eu vou mostrar agora para vocês quais são os níveis de evidência e os critérios utilizados pelo GRADE. Bom, quando nós consideramos reduzir o nível de evidência, então quando nós temos que fazer o downgrade nessa avaliação da certeza da evidência, nós podemos reduzir em 1 ou 2 níveis de acordo com esses critérios. Então, cada um desses critérios pode ser reduzido em 1 ou 2 níveis, e eu vou mostrar com mais detalhes adiante. Os critérios são, primeira coisa, risco de viés. Então, como eu disse lá no começo, é super importante que a gente consiga avaliar o risco de viés desses estudos incluídos, porque sem essa avaliação, eu não consigo fazer a análise posterior da certeza da evidência com o GRADE. O primeiro domínio que o GRADE considera, então, são as limitações metodológicas no desenho do estudo. Tá? Segundo, a inconsistência, ou seja, a heterogeneidade. Se esses estudos incluídos apresentam as condições dos pacientes, da intervenção, do que foi avaliado e dos desfechos analisados, se eles são homogêneos ou não. As evidências indiretas são o terceiro item, tá? que é aquele domínio que considera se os estudos respondem exatamente à pergunta clínica de interesse ou se eles são estudos que respondem de forma indireta a essa questão. Vamos detalhar um a um desses itens adiante. A imprecisão, que vai ter relação com o tamanho da amostra e com a amplitude do intervalo de confiança das estimativas de efeito que esses estudos nos dão. E, por último, o viés de publicação, que é o viés de relato, também conhecido como viés de relato, com base, publicação com base na direção ou força dos achados. Então, o quanto um estudo teve viés no momento da publicação. Quando nós falamos, então, em elevar a certeza da evidência para aqueles casos de ensaios clínicos, de estudos observacionais e ensaios clínicos não randomizados, nós temos que seguir 3 domínios. O primeiro deles é se houve uma grande magnitude do efeito naquele estudo, então, estudos com boa qualidade metodológica e que tiveram uma estimativa grande e consistente de diferença entre os grupos. Gradiente dose-resposta, que é quando há associação entre causa e efeito, quando essa associação se torna evidente naquele estudo, e se os fatores de confusão presentes em um estudo, se eles foram ajustados pelo autor desse estudo primário, se ele considerou esse ajuste para poder minimizar, então, as chances e os riscos de viés. Então, nós vamos abordar um a um. Aqui tem uma tabela que resume bem isso que eu falei. Então, eu penso primeiro no desenho de estudo incluído, né, no desenho do estudo primário. E aí eu sei, então, por exemplo, que se eu incluir, se a minha revisão rápida, a minha síntese das evidências foi sobre intervenção, sobre uma questão clínica de intervenção, eu incluí ensaios clínicos randomizados e eles partem de alta certeza da evidência. E aí é possível, então, rebaixar 1 ou 2 níveis, tá, para cada um desses vieses, a mesma coisa, para cada um desses domínios, a mesma coisa quando eu vou aumentar o nível da evidência, principalmente para os estudos não randomizados e estudos observacionais, onde nós consideramos os 3 domínios, e o que o GRADE nos dá é o nível de evidência, e ele é apresentado dessa forma aqui, quando eu tenho alta evidência, moderada, baixa ou muito baixa, para cada desfecho dentro de uma comparação de um grupo intervenção comparado a um grupo controle.
Bom, então, a tabela de resumo dos achados, ou a Summary of Findings Table, é a apresentação, é a forma como esses achados do GRADE, da avaliação da certeza da evidência, são apresentados. Então, ela vai fornecer informações sobre a certeza geral da evidência, a magnitude do efeito da intervenção para os principais desfechos que foram avaliados, né, e também as razões para os julgamentos da avaliação da certeza da evidência. Então, para cada um dos domínios que o GRADE recomenda, os pesquisadores, autores de revisões e sínteses rápidas, precisam justificar o porquê aquela evidência foi rebaixada ou aumentada, mas principalmente porque ela foi rebaixada. Então, esse é o software que nós utilizamos para elaborar a Soft Table, é o Grade Pro GDT, esse aqui é um link, é um software que é grátis, então qualquer pessoa pode fazer o login e usar essa ferramenta para avaliar a evidência. Então, vamos fazer aqui um passo a passo agora, de uma forma rápida, sobre como elaborar uma tabela uma tabela de resumo dos achados, utilizando esse software Grade Pro GDT. Então, a primeira coisa, o pesquisador precisa escolher uma ou mais comparações principais. Normalmente, se escolhe uma comparação entre grupo intervenção e grupo controle, mas dependendo da questão clínica, se for pertinente, mais de uma comparação pode ser escolhida e mais de uma tabela pode ser elaborada. Feito isso, o pesquisador precisa escolher quais são os desfechos clinicamente relevantes que serão avaliados. Em uma revisão sistemática, existe o conceito de que o máximo de desfechos possível para ser incluído em uma revisão, em uma soft table, são 7 desfechos. Então, o autor precisa escolhê-los de uma maneira consciente e adequada e considerando os desfechos que são clínicos, né, que são os mais importantes e relevantes para responder a uma pergunta clínica de intervenção. E aí, na sequência, é preciso que o autor forneça informações sobre a estimativa do efeito daquele resultado. Então, muitas das revisões que utilizam o GRADE e apresentam meta-análise são os resultados da meta-análise que são fornecidos. Então, eu trouxe um modelo aqui. Esse é o layout do Grade Pro GDT, e aqui nós temos, então, uma coluna com os desfechos, então, a escolha do desfecho, a escolha do follow-up, o tempo de acompanhamento, né, que esse desfecho foi avaliado. Aqui eu tenho, então, a estimativa de efeito para esse desfecho do grupo intervenção, e aqui eu tenho do grupo controle, tá? Então, a magnitude e a estimativa do efeito estão detalhadas nessa coluna. Aqui eu tenho o número de participantes e a quantidade de estudos incluídos nessa meta-análise. E nessa coluna aqui é onde nós avaliamos a certeza dessa evidência específica para este desfecho. Então, nesse caso, para avaliar a certeza da evidência, o GRADE fornece essa estrutura. Então, quando nós clicamos nessa coluna, essa aba vai abrir e já todos aqueles domínios que eu mostrei para vocês agora há pouco, eles vão estar descritos aqui, e é possível, então, que o autor possa fazer a avaliação, considerando cada um dos domínios como grave, muito grave, ou que não impactaria nos resultados. Tá? Então, dessa forma, o autor pode selecionar aqui qual é a opção que ele observa, que essa informação, que essa evidência trouxe, né, de informação, e nos casos de avaliação de sério ou muito sério, é preciso que o autor clique aqui em explicações e coloque lá a justificativa, os motivos pelos quais ele julgou que essa evidência precisou ser rebaixada. Então, falando agora rapidamente de cada um desses domínios e a forma como nós fazemos para avaliar, utilizando o GRADE. O risco de viés, então, como eu disse, são limitações no desenho e na execução do estudo, que possam produzir resultados equivocados. Então, quando nós usamos a ferramenta HOBBY, que é a ferramenta que eu mostrei anteriormente para vocês, né, a ferramenta da colaboração Cochrane, é possível ver a análise individual de cada um desses estudos.
Então, a partir dessa análise individual, a tabela SOF, ela vai conseguir mostrar uma análise geral por desfecho. Então, os estudos incluídos na meta-análise naquele desfecho, eles são avaliados. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela do risco de viés, que no caso houve uma maioria de risco incerto de viés para 2 domínios. Os 2 primeiros, vejam, a sequência de alocação e o sigilo de alocação. Então, a maioria dos estudos incluídos aqui, eles mostram um risco incerto de viés. Uma outra situação que nos chama atenção nesse exemplo é que a maioria dos estudos apresentou alto risco de viés para mascaramento dos participantes, tá? E mascaramento também dos avaliadores dos desfechos, que é essa coluna que eu estou apontando aqui. Então, as perguntas que nós temos que nos fazer é: houve uma limitação séria, uma limitação metodológica séria desse conjunto de estudos incluídos? Se houve uma limitação séria, então é preciso que nós julguemos como muito sério, e quando eu coloco muito sério no Grade Pro GDT, ele rebaixa aquela evidência em 2 níveis, tá? Então, como eu disse, uma vez que essa evidência é rebaixada, as explicações para os julgamentos, né, que justifiquem esse rebaixamento precisam ser explicados, e eles vão ficar em notas de rodapé na soft table. O segundo item, que é a inconsistência, ou seja, a heterogeneidade, a variabilidade entre os estudos, ele precisa ser avaliado considerando se há diferenças entre esses estudos incluídos na meta-análise. Notem que essas recomendações, esses critérios necessitam, como eu disse anteriormente, de uma meta-análise, mas posteriormente eu vou dizer como é possível fazer essa avaliação quando eu tenho dados de apenas um estudo, que muitas vezes acontece, né, em uma síntese rápida. Então, aqui na inconsistência, nós podemos verificar se há inconsistência de 2 formas. Primeiro, eu posso olhar para a meta-análise e ver o gráfico de floresta, se as direções dos efeitos dos estudos, se elas estão variando muito. Então, eu tenho a sobreposição desses intervalos de confiança, como está aqui, ou não, ou eles estão bem separados e os resultados aqui bem controversos. Então, isso nos dá indícios da inconsistência. E uma outra forma de avaliarmos a inconsistência é quando eu vejo, então, além dessa variação nos intervalos de confiança, eu posso detectar qual foi o tamanho e a magnitude da heterogeneidade, considerando o valor do teste estatístico I quadrado. Tá? Então, preconiza-se que o I quadrado acima de 50%, ele representa heterogeneidade substancial entre os estudos. Então, uma vez que essa heterogeneidade é identificada, os autores da revisão, da síntese, eles precisam explicar, eles precisam verificar se é possível explicar o porquê dessa heterogeneidade. Então, eu tive diferença talvez nas doses dos medicamentos utilizados, alguma diferença no estado, na gravidade do paciente, qualquer coisa que possa remeter à heterogeneidade substancial que foi observada. E aí, a avaliação segue o mesmo princípio do domínio anterior. O grade considera uma situação que não é séria quando não há heterogeneidade, então não se rebaixa a evidência para esse domínio. Quando há uma heterogeneidade séria ou quando há uma heterogeneidade muito séria, -1 ou -2 níveis de rebaixamento. Muito bem, o terceiro domínio considerado são as evidências indiretas ou indirectness. Então, aqui é preciso avaliar se esses estudos incluídos na síntese, se eles avaliaram a mesma pergunta clínica de interesse. Tá? Então, isso pode não expressar o efeito do tratamento corretamente se eu tive algum estudo que, onde a pergunta clínica avaliada, ela foi feita de uma forma indireta. Então, por exemplo, eu posso ter esse tipo de variação em diferentes situações. Se eu considerar a população ou os pacientes, então eu posso ter pacientes em diferentes estágios da doença, pacientes com diferentes faixas etárias, a intervenção pode ter sido diferente, a comparação entre os estudos pode ter considerado, por exemplo, outras classes de antibiótico ou de qualquer outro medicamento.
E o mais importante, as diferenças nas comparações, elas podem ser, por exemplo, a comparação de interesse é A versus B. Então, alguma intervenção comparada com um grupo controle, né? A evidência disponível, que é encontrada na literatura, pode comparar a intervenção A versus controle com a intervenção B versus controle. Então, não é exatamente a questão clínica de interesse que foi abordada pela revisão. Quando isso acontece, então, de novo, o grade avalia da mesma forma. Se os estudos incluídos apresentam algum grau de evidência indireta, se avalia como sério ou muito sério, dependendo do nível, né, de evidências indiretas, e aí, então, essa evidência é rebaixada em 1 ou 2 níveis. O item imprecisão, o domínio imprecisão, é um domínio que considera basicamente 3 critérios. Tá? Então, quando nós temos estudos no conjunto da evidência, a amostra foi considerada pequena, o que é representado por um número que é chamado uma regra de ouro, aí, que são até 400 pacientes, tá? Para quando eu tenho uma análise de desfechos contínuos, e até 300 pacientes ou números de eventos para quando eu tenho uma análise de desfechos dicotômicos. Então, amostras muito abaixo desse número podem tornar essa evidência imprecisa, tá? E, então, quando isso acontece, é preciso também reduzir o nível da evidência em 1 ou 2 pontos. Outro ponto a ser observado para imprecisão, então outro ponto que traz o quanto essa evidência é precisa, é o tamanho do intervalo de confiança. Então, aqui nessa ilustração, nós podemos ver, por exemplo, aqui os intervalos de confiança e os círculos representam o ponto estimado do efeito. Em cor azul, são aqueles resultados onde eu tenho precisão. Tá? Então, esse intervalo, ele é pequeno, ele é um intervalo reduzido, então, o que me mostra mais precisão, ou então, ele fica dentro do meu intervalo aqui de significância estatística a favor da intervenção, ou a favor do grupo controle. Tá? Então, ele não é um intervalo de confiança que sobrepõe o meu intervalo estatístico, que sugere dano considerável, ou o intervalo que sugere benefício considerável dentro de uma meta-análise. Quando nós olhamos aqui a imagem em verde, significa intervalos de confiança que seriam considerados imprecisos. Por quê? Porque eles são intervalos de confiança amplos e eles extrapolam tanto aqui, esse último, tanto a barreira, né, o meu limite estatístico do que é considerado benéfico, né, e o que sugere dano considerável também para o lado direito, tá? Então, todos esses intervalos cruzam esses limites e extrapolam ambos os limites, por isso eles são considerados imprecisos. Quando eu tenho as duas situações, uma amostra pequena e um amplo intervalo de confiança, é preciso, então, reduzir a certeza dessa evidência em 2 níveis. O último item que nós consideramos para reduzir a certeza da evidência é o viés de publicação. O viés de publicação é definido como a tendência por parte tanto dos pesquisadores que submeteram aquele artigo, quanto dos editores dos periódicos de aceitarem estudos para publicação com base na direção ou na força dos seus achados. Então, é uma certa tendência a subestimar ou superestimar, o que é mais comum, o efeito de um estudo devido à sua publicação. Então, por isso que ele também é chamado de viés de relato, pois são as publicações que são seletivas de acordo com o resultado dos estudos. Então, os ensaios clínicos randomizados que são grandes, com um amplo número de pacientes e que apresentam efeitos positivos para aquela intervenção, existe uma tendência que eles sejam publicados mais facilmente, mais rapidamente do que os estudos menores, tá? Então, quando nós temos uma síntese baseada em estudos que têm risco de viés para viés de publicação, normalmente são estudos menores, porque eles são mais difíceis de serem publicados. O viés de publicação, dentro de uma revisão sistemática, ele pode ser avaliado utilizando o gráfico de funil, que é esse gráfico que está aqui, o funnel plot. Porém, para
para que o pesquisador consiga fazer essa análise, uma meta-análise precisa ter mais de 10 estudos. Em uma síntese rápida, e com evidências escassas, muitas vezes como acontece, como tem acontecido atualmente com as evidências do Covid-19, ainda não é possível realizar essa análise. Então, eu trago mais para que vocês possam ter ciência de como é possível identificar o viés de publicação para poder avaliar no grade. Então, o gráfico, o funnel plot, ele pode ser um gráfico simétrico, como esse, onde cada círculo representa um dos estudos incluídos, e onde eu tenho simetria para um lado e para o outro desse gráfico, é improvável que haja viés de publicação. Então, no caso desse aqui, os pesquisadores não rebaixariam o nível de evidência, tá? Aqui temos um exemplo sobre o gráfico que é assimétrico, tá? Então, quando eu tenho um gráfico assimétrico, ou seja, os estudos maiores estão mais próximos, né? Eles ficaram mais próximos aqui uns dos outros e distribuídos de uma forma assimétrica dentro do gráfico, é provável que tenha havido o viés de publicação, e aí essa evidência, então, precisa ser rebaixada. No caso do viés de publicação, nós não temos aquela sequência de sério, muito sério e não, né, e não sério, não impacta. Nós temos, então, não detectado ou viés fortemente suspeito. São as duas opções que o Grade Pro nos fornece para podermos avaliar essa evidência. Bom, então esses foram os 5 domínios recomendados para rebaixar a evidência, né, para reduzir o nível de evidência, e agora os 3 domínios que nós temos para aumentar o nível de evidência. Como eu disse no início, são os domínios utilizados basicamente para os estudos observacionais. Então, quando esses estudos observacionais apresentam uma grande magnitude do efeito, ele pode ser uma forte evidência de associação quando o risco relativo é maior que 2 ou menor que 0,5, com base em evidências consistentes de estudos observacionais. Então, baseado em estudos observacionais com alta qualidade metodológica. Nessas situações, onde o risco relativo é consideravelmente grande, há uma grande magnitude do efeito, nós podemos aumentar, então, para 1 nível a evidência. E quando essa evidência de associação é muito forte, ou seja, o risco relativo acima de 5, também quando o estudo não apresenta problemas sérios de risco de viés ou problemas de imprecisão, com intervalo de confiança e tamanho de amostra, nós podemos aumentar, então, essa evidência em 2 níveis. A presença do gradiente dose-resposta é o segundo domínio utilizado. Então, quando há associação, quando há evidência de associação entre causa e efeito, entre fator exposição e fator de risco, né, exposição e desfecho encontrado, eu tenho um aumento do efeito proporcional ao aumento da exposição. Quando isso acontece, nós também podemos aumentar em 1 nível essa evidência. E, por fim, considerando os fatores de confusão que são inerentes a todos os estudos observacionais, especialmente os estudos observacionais, quando os autores desses estudos fazem um ajuste desses fatores de confusão para poder minimizar o risco de viés que pode acontecer e impactar a distribuição desses pacientes entre os grupos, então, quando o autor toma conhecimento disso e realiza esses ajustes, é possível aumentar, então, essa evidência em 1 nível. Esse tipo de situação não acontece nos ensaios clínicos randomizados, justamente em função da randomização, que faz essa distribuição aleatória dos participantes. E aí minimiza, então, o impacto de possíveis fatores de confusão que possam influenciar os resultados. Esse, então, é um modelo de uma tabela de resumo dos achados, a Soft Table, elaborada pelo software Grade Pro GDT. Então, aqui tem todas as informações que eu falei com vocês há pouco, e logo abaixo nós temos, então, as explicações sobre o julgamento de cada um desses domínios considerados pelo Grade. Quando o desfecho clinicamente importante é considerado, mas a revisão não conseguiu encontrar evidências, né, disponíveis dos estudos primários, então esse desfecho ele deve ser citado na tabela SOF
para que se possa, para que os leitores e quem for ter acesso a essa evidência possa entender que, para aquele desfecho, embora relevante clinicamente, nenhum estudo ainda foi encontrado, né, com estimativa de efeito para poder julgar a certeza da evidência. Então, no grade, na tabela SOF, é possível aparecer aqui como desfecho não mensurado ou quando ele não foi relatado como não relatado. Bom, pessoal, então, como algumas considerações finais, é claro que essas avaliações são complexas, e aqui nós tentamos fazer um compilado, um resumo, né, sobre as etapas dessa avaliação, só para que vocês possam entender como isso é feito de uma forma adequada em uma síntese de evidências rápidas, né, então, é importante utilizar esse tipo de ferramenta nessa síntese sempre que houver dados disponíveis, porque isso vai auxiliar, então, no desenvolvimento da recomendação clínica baseado no grau de evidência disponível até o momento. Quando nós pensamos nesse cenário que nós estamos vivendo agora, as revisões que estão sendo realizadas nesse momento ainda estão muito carentes de informação. Então, muitas questões clínicas, talvez não seja possível ainda realizar esse tipo de avaliação. Talvez não é possível nem realizar a meta-análise, né? Então, é preciso que os pesquisadores considerem essa avaliação sempre que possível, não ignorem essa etapa, apesar de ser trabalhosa e de demandar um pouco mais de tempo, né, dentro das etapas de uma revisão, mas é possível fazer de uma forma mais rápida, considerando os desfechos e as comparações que sejam clinicamente relevantes, tá? Para trazer uma informação importante baseada em evidências confiáveis, né, com o seu grau de confiança exposto, para que possa, então, interpretar os resultados com a cautela que ele necessita. Bom, então, era isso, eu vou abrir para algumas perguntas, agradeço mais uma vez ao convite e fico à disposição. Muito obrigado, Ana. Tu conseguiste, em pouco tempo, descrever uma metodologia bastante elaborada e realmente te agradeço pela tua disponibilidade em fazer uma síntese dessa metodologia e, principalmente, adaptações que são necessárias para uma revisão sistemática rápida. Primeira pergunta que eu gostaria de refletir contigo é o que é o tempo hábil, né? Quanto tempo que é considerada uma revisão sistemática rápida? Bom, Ayrton, a revisão sistemática rápida, ela teria, em teoria, um tempo hábil de 4 meses, 6 meses. Isso ainda não é tão bem definido, justamente porque é preciso considerar a urgência, né, sobre um determinado assunto. Então, existem revisões rápidas que são realizadas em uma semana. Eu sei que existe o tempo de 4 a 6 meses, mas eu acredito que o pesquisador tem que considerar a urgência da questão clínica, do tema que vai ser pesquisado. Então, por exemplo, quando nós comentamos, né, nesse momento da pandemia, desse cenário que nós estamos vivendo e da carência de informação, os pesquisadores precisam fazer uma força-tarefa para conseguir disponibilizar esses resultados de uma forma um pouco mais rápida. A outra pergunta é que vários estudos são estudos abertos. Eu queria que tu explicasse um pouco qual a diminuição de robustez quando avaliados pelo GRADE que esses estudos abertos têm. Que Sim. Eles são não mascarados, né? Então, Sim. É uma limitação. A maioria dos ensaios clínicos que estão sendo realizados agora, né, principalmente para a parte de intervenções para o Covid-19, eles não são ensaios clínicos que fizeram mascaramento dos pacientes de maneira adequada. É preciso, e isso gera sempre uma redução do nível de evidência, né? Então, é preciso, especialmente, que os avaliadores dos desfechos, quando não é possível fazer o mascaramento dos participantes, o que em muitas situações, pela própria natureza da intervenção, né, nos impede, mas é preciso que, ao menos, os avaliadores dos desfechos sejam mascarados, ou seja, eles não saibam para qual grupo aquele indivíduo foi alocado.
Isso reduz um pouco as incertezas e o risco de viés quando se considera a seleção desses pacientes, né, e a avaliação deles. Então, é preciso que se faça o melhor possível para conseguir fazer o mascaramento de ambos, mas quando não é possível, principalmente dos avaliadores dos desfechos, reduziria bastante as incertezas, né, a tendência ao viés que esse estudo possa apresentar. Ótimo. Uma outra pergunta, Ana, é quais desfechos que tu tens vistos em estudos de revisão sistemática rápida? Porque o grande problema, o desfecho que a gente quer, principalmente com uma doença grave como o COVID-19, é a morte. Mas muitas vezes o investigador ele não apresenta esse desfecho. Sim, muitas vezes não apresenta, e o que nós temos visto são, principalmente o desfecho de melhora dos sintomas clínicos. Acho que esse é o desfecho que tem sido mais utilizado atualmente nos ensaios clínicos. Que tipo de viés? Qual é o potencial viés disso? O potencial viés é porque é preciso saber, preciso considerar a qualidade dos estudos, né, Ayrton? E também a escolha do desfecho que é clinicamente relevante, o que é preciso saber nesse momento. Muitas vezes o ensaio clínico é realizado, ele demanda tempo, ele demanda estrutura, e o desfecho clínico adequado não é utilizado. Então, é preciso que os pesquisadores façam uma abrangência maior dos desfechos, né, dos ensaios clínicos que estão sendo realizados, para poder contemplar os desfechos clínicos de interesse. E um aspecto que tu ressaltaste na tua apresentação, que a maioria dos estudos sobre esse tema são estudos não randomizados. Então, qual é o problema na interpretação e para a tomada de decisão ao se ter estudos não randomizados? Sim, os estudos não randomizados, ou os estudos observacionais, que seja, eles são estudos que muitas vezes são mais rápidos de serem realizados. O problema é que nós temos vieses relacionados à seleção desses participantes e que a randomização, ela minimiza, ela impede. Então, por exemplo, quando nós consideramos os fatores, chamados fatores de confusão, que são fatores inerentes às características dessa amostra, desses participantes, eles têm que ser levados em consideração. Os estudos não randomizados, eles podem ter uma tendência à seleção desses pacientes para um grupo ou para o outro, e precisam ser consideradas na hora de avaliar o resultado. Então, se eu tenho um resultado muito positivo a respeito de uma medicação ou algo do tipo, qualquer intervenção, né, que tenha sido avaliada, de um estudo não randomizado, é preciso que quem está lendo esse estudo faça uma avaliação crítica, considerando que o fato de não randomizar esses participantes, o fato deles, dos pesquisadores saberem para qual grupo esses pacientes foram alocados, pode causar um viés de seleção, né? Pode trazer um impacto nos resultados dos estudos. Então, por exemplo, quando eu tenho um grupo que fez uso de uma droga e ele tem características diferentes do grupo, considerado grupo controle, eu posso muito bem trazer mais benefício para o grupo que fez uso dessa droga, porque a população, os dados iniciais dessa população que foi estudada são diferentes entre os grupos. Então, é isso que a randomização minimiza, ela facilita que esses pacientes sejam distribuídos de forma aleatória. Então, essa é a importância, é levar em consideração a cautela ao analisar a conclusão desses estudos. E um aspecto que é muito dito na mídia, olha, esse estudo sobre a cloroquina, que mostrou eficácia, de acordo com os resultados em relação à diminuição da carga viral, não se estudou os efeitos adversos, porque é um medicamento usado para malária, para várias doenças reumáticas. Qual é o problema de não ter sido avaliado a segurança com essa droga nos estudos apresentados no COVID-19? O problema, ele já
já fica implícito, porque uma vez que o ensaio clínico faz um teste de efetividade, de eficácia, né, de um tratamento, ele precisa automaticamente avaliar os dados de segurança, a ocorrência de eventos adversos, né, durante o estudo. Então, o fato dele não pesquisar durante o estudo traz muitas dúvidas, porque claro, é possível considerar como evidência indireta outras doenças, como a malária, situações que já foram estudadas e que talvez não tenham mostrado tantos eventos adversos nos estudos que elas apresentam, mas é preciso saber qual é a segurança dessa droga para esse paciente específico neste cenário. Então, os estudos, os ensaios clínicos precisam sim avaliar a segurança, que nada mais é do que a ocorrência de eventos adversos durante a administração do medicamento. Especialmente esse medicamento que tem sido tão discutido e debatido no mundo todo. Muitos ensaios clínicos estão sendo realizados nesse momento e é preciso que eles considerem a segurança, sim. Ótimo, muito obrigado. E só para encerrar, assim, e isso a gente vai colocar no site, artigos para as pessoas revisarem sobre o tema, né? Esse é um tema para quem está vendo pela primeira vez, certamente é sugerido que seja revisado em artigos de revisão. Tu tens algum para sugerir? O Grade, especificamente, ele tem uma coleção de artigos, e eu posso disponibilizar depois, que é uma coleção que vai, cada um dos artigos, é uma coleção publicada no Journal of Clinical Epidemiology, e cada um dos artigos vai abordando de uma forma bem detalhada cada uma das etapas. Então, eu acho que é importante essa leitura, para as pessoas poderem entender, porque, como você mesmo disse, nós tentamos aqui fazer um resumo de uma etapa muito complexa, né, de uma revisão sistemática, de uma revisão, uma síntese rápida. Então, minha sugestão é para esses estudos, essa coleção de estudos do GRADE. Então, muito obrigado, Ana Luísa, e parabéns pela tua aula, eu achei muito esclarecedora e certamente vai ser uma referência, não apenas para quem se tiver interesse para entender melhor os artigos sobre o COVID-19, mas certamente todos os outros temas que são necessários apresentar em síntese de evidências. Muito obrigado. Sim. Aí, só uma consideração final que eu acho importante sobre esse tema, muitas pessoas elas buscam a informação enquanto leitores, consumidores da informação, e não apenas como pesquisadores. Então, é interessante entender como, pelo menos como o GRADE avalia, né, a certeza da evidência, para a gente poder saber como analisar com cautela, como confiar ou não em uma informação, ou como confiar nela com algum grau de análise crítica. Acho que isso é importante, essa mensagem é importante. E ressalto também, assim, que o GRADE, ele possibilita até o termo em inglês Evidence to Decision Making. Né? Então, para tu tomar decisão, é necessário ter uma síntese de evidências, como foi apresentado pela Ana. Então, o gestor, o profissional de saúde e até mesmo o próprio usuário, ele necessita uma síntese de evidência para estarem todos na mesma página. E a partir daí, definir quais as recomendações a serem adotadas. Então, isso mesmo. Muito obrigado e voltamos com outra aula mais adiante.